Momento do Discipulado. O discipulado visa preparar o povo de Deus para situações inesperadas, algumas situações até caóticas e muitas situações difíceis. Vamos entender isto. O discipulado é para preparar um cristão para ser cristão mesmo que sozinho, em qualquer situação, em todo lugar, e não só dentro da igreja. A ordem de Jesus é fazer discípulos e não crentes assistidores de reunião de igreja. O cristão precisa ter a sua convicção, ser testado na sua convicção junto aos outros, ele precisa evangelizar para ser testado. Interessante, a evangelização, distribuição de folhetos, isso é muito mais importante para quem pratica do que para quem recebe. É ordem do Senhor que o evangelho seja anunciado de todas as maneiras, para todas as pessoas, mas porque Deus precisa que todas as pessoas tenham oportunidade, mas a evangelização é necessária para o cristão que não evangeliza, não amadurece, não cresce espiritualmente, é testado junto aos outros que ele fortalece a sua fé. Eu vou enfatizar isso, pastores precisam entender isso, líderes. O cristão que não evangeliza não cresce espiritualmente, não amadurece. O crescimento depende da prática. Ninguém cresce só comendo. Precisa a criança correr, se exercitar, dormir, ela precisa se cansar. Não adianta, não funciona uma criança ficar deitada na cama a vida inteira só comendo. Não vai haver desenvolvimento. O cristão que fica acomodado, só assistindo reunião, nunca vai crescer. Você é uma dessas pessoas? Nunca vai amadurecer. É necessário que a sua fé seja testada em relação às outras pessoas, mas aí você tem que ir a elas, não esperar que elas venham a você. Você tem que ir a elas. É ordem do Senhor. E o discipulado, então, visa preparar um cristão em todas as situações. No seio da família, no ambiente de trabalho, na sua vizinhança, em relação aos demais, na escola, em todo lugar. O cristão precisa ser preparado para enfrentar essas situações várias. O cristão precisa ser discipulado. Hoje as igrejas normalmente não discipulam, não apoiam os irmãos, os membros para discipular os outros, só acostumam os crentes a assistir reunião de igreja. E de preferência, reunião grande, massificada, onde a pessoa não é identificada. Porque uma grande quantidade de crentes prefere igrejas grandes, igrejas massificadas, para não serem identificados. Eles não querem ser confrontados, não querem que ninguém se meta na vida deles. Eles não querem ser cobrados de nada, não querem ter compromisso. Na reunião grande a gente vai quando quer, e se não quiser ir, não vai. A gente dá oferta se quiser, a gente confessa pecado e anda de uma maneira cristã, se a gente quiser, porque também se quiser misturar, vai continuar igual os samaritanos, uma vida cristã misturada, porque na igreja grande ninguém vai saber, ninguém vai verificar isto, porque a pessoa não é identificada. Isto não é de Deus. Igrejas grandes, isto não é de Deus. A vida cristã não se vive numa igreja grande.
tem que ser com poucas pessoas que vão conhecer você, a quem você vai amar, com quem você vai praticar a verdadeira vida cristã, a mutualidade cristã. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, orar, sofrer uns pelos outros, ajudar uns aos outros, unir-se uns com os outros, junto com outros. Mas não podem ser 500, tem que ser um grupo pequeno para que você viva a vida cristã e consiga discipular outros. Você precisa entender isto. A vida cristã nunca é vivida em igrejas grandes. Deus quer que cada um tenha uma atenção individualizada. Cada cristão precisa ter um discipulador que cuide, oriente, inclusive que ajude a botar para fora um sujeito que não quer seguir a vida cristã. Ele quer só assistir a reunião de igreja, mas ele não quer obedecer, ele não quer andar em santidade, ele não quer ter compromisso, mas quer assistir reunião grande. Essa pessoa, a gente tem que empurrar, pedir que Deus tire do nosso meio e nós mesmos segregá-la. Mas alguém tem que acompanhar essa pessoa para entender que ele é um peso, uma ovelha negra, é um traidor, é um Judas no meio. E as igrejas grandes estão cheias de Judas, cheias de pessoas mal intencionadas, usadas pelo inimigo, com outras intenções, dividindo os irmãos e distraindo os cristãos. As igrejas grandes estão cheias de pessoas assim porque não conseguem ser identificadas. É necessário a gente dar atenção individual a cada pessoa, discipulando. E, inclusive, eu enfatizo, para verificar quando essa pessoa não quer, decididamente não quer, nós temos que nos livrar dessa pessoa, nos separarmos dela. Não podemos ficar tolerando o mal no nosso meio. A Bíblia tem uma série de instruções sobre isto, mas é preciso discipular para a gente poder conhecer bem cada pessoa. Quando nós somos discipulados e nos fortalecemos, somos ensinados a ler a Bíblia sozinhos. O cristão tem que aprender a ler a Bíblia sozinho. O cristão tem que aprender a orar sozinho. E tem que ir evangelizar, inicialmente acompanhado, mas depois sozinho. O cristão precisa aprender a ser um cristão sozinho. Mas nós temos a igreja. Por enquanto, a igreja pode se reunir. Em muitos lugares do mundo, a igreja já não pode mais se reunir. E então, os cristãos sem igreja vão fazer o quê? Aquele que é cristão somente junto com a igreja, na reunião da igreja, quando estiver sozinho, ele não vai subsistir, não vai conseguir manter a chama da fé, ele vai naufragar na fé. Mas tem que ser ensinado a ser um cristão sozinho, porque há situações que virão complicadas e ele precisa estar preparado para enfrentar essas situações, sobreviver como cristão. Alguém vai dizer, mas nós temos a igreja que ajuda. Bem, quando a igreja pode estar com portas abertas, quando o país permite, quando a gente pode reunir. Na Rússia, em grande parte da Rússia já não pode mais, na China não pode mais, na Coreia do Norte não pode mais, nos países muçulmanos não pode mais. E aí? O cristão tem que aprender a ser um cristão mesmo desacompanhado dos outros. E situações vão acontecer. E o mundo está caminhando nessa direção, em que o cristão precisa se manter mesmo sem estar na reunião grande da igreja. Ele vai usar a Bíblia, ele vai usar a rádio, internet, outros recursos que forem possíveis, transmissões via satélites. O cristão vai se virar para se fortalecer, mesmo quando não puder se reunir com a igreja grande.
Entenda isso, porque o discipulado é tão importante. Mas nós vamos voltar a este assunto.